Você já se perguntou por que, mesmo orando, mesmo sendo fiel, parece que Deus te colocou num deserto? Nada floresce. Nada anda. E o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Você ora, e não vê resposta. Você tenta, e nada acontece. Você acredita, mas os resultados não aparecem. E então começa a dúvida. Será que Deus me esqueceu? Será que fiz algo errado? Será que estou sozinho? Mas deixa eu te dizer algo que talvez ninguém tenha te explicado. Na Bíblia, Deus nunca levou alguém ao deserto para destruir. Ele levou para preparar. Moisés passou 40 anos no deserto antes de libertar um povo. Davi enfrentou o deserto antes de se tornar rei. José foi humilhado antes de governar o Egito. E até Jesus foi conduzido ao deserto, antes de iniciar o ministério. Percebe um padrão? O deserto não é o fim. É o treinamento. E talvez, exatamente agora, Deus esteja fazendo algo em você que ainda não é visível. Hoje você vai entender por que Deus permite o deserto, o que Ele trabalha nessa fase, e como sair dessa etapa mais forte do que nunca. Se você está vivendo um tempo difícil, esse vídeo não apareceu por acaso. Fica até o final, porque o que você vai entender hoje pode mudar completamente a forma como você enxerga essa fase da sua vida. O deserto na sua vida não é um erro de percurso. Não é descuido de Deus. Não é abandono. Na Bíblia, o deserto sempre teve propósito. Moisés não foi jogado no deserto por acaso. Ele precisava aprender a depender totalmente de Deus. Davi não enfrentou o deserto por azar. Ele precisava desenvolver caráter antes de receber autoridade. José não foi vendido pelos irmãos por falta de sorte. Deus estava moldando nele a maturidade necessária para governar. E a Bíblia diz algo muito interessante sobre Jesus. Em Mateus 4, está escrito que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Percebe isso? Não foi o diabo que levou primeiro. Foi o Espírito. Isso muda tudo. O deserto não é sinal de que Deus se afastou. Às vezes é sinal de que Ele está te preparando para algo maior do que você imagina. Porque antes da promessa, vem o processo. Antes da promoção, vem o preparo. E talvez o que você chama de atraso, Deus chama de treinamento. O deserto é o lugar onde Deus trabalha no invisível. E o que Ele constrói? O deserto revela o que está escondido no coração. Enquanto tudo está dando certo, é fácil dizer que confiamos em Deus. Mas é no silêncio, é na escassez, é na espera, que a fé é testada de verdade. No deserto, Deus remove distrações. Ele silencia vozes. Ele permite que certas seguranças desapareçam. Não para te destruir, mas para te ensinar a depender dele acima de tudo. O deserto produz algo que o conforto nunca produz: intimidade. Quando você não tem mais para onde correr, você aprende a correr para Deus. Quando as respostas humanas acabam, você começa a ouvir a voz divina. É no deserto que sua fé deixa de ser teoria e se torna experiência. É ali que você aprende que Deus é suficiente. Suficiente quando falta dinheiro. Suficiente quando falta apoio. Suficiente quando falta direção. Talvez hoje você esteja chorando pelo que perdeu. Mas o deserto não é só lugar de perda. É lugar de construção interior. Deus está formando em você uma fé que não depende das circunstâncias. Uma fé que permanece. E quando você sair dessa fase, você não será mais a mesma pessoa. Você será mais forte, mais maduro, mais preparado. Porque o deserto não enfraquece quem decide confiar.
Ele fortalece. Mas então, como atravessar o deserto sem perder a fé? Primeiro, não interprete o silêncio como ausência. Deus pode estar em silêncio, mas Ele nunca está ausente. Segundo, pare de comparar sua fase com a dos outros. Cada processo é diferente. Cada preparação é única. O tempo de Deus não é atraso. É alinhamento. Terceiro, alimente sua fé todos os dias. Não espere sentir vontade para orar. Ore mesmo quando estiver cansado. Ore mesmo quando parecer que nada está mudando. Porque a fé não é emoção. É decisão. E existe uma promessa poderosa em Isaías capítulo 43 versículo 19. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Porei um caminho no deserto e rios no ermo. Percebe? Deus não promete tirar você do deserto imediatamente. Ele promete fazer caminho dentro dele. Ele promete rios onde ninguém imagina a vida. Talvez você ainda não esteja vendo, mas Deus já está trabalhando. Preste atenção nisso. Se Deus quisesse te abandonar, Ele não teria te sustentado até aqui. Você já passou por coisas que achou que não suportaria. Já enfrentou perdas. Já enfrentou noites difíceis. Já enfrentou momentos em que ninguém sabia o que você estava sentindo. E mesmo assim, você continua aqui. Respirando. Lutando. Buscando a Deus. Isso não é acaso. Isso é sustento invisível. O deserto não é prova de abandono. É prova de que Deus confia em você o suficiente para te preparar para algo maior. Porque ninguém atravessa um processo intenso para viver algo pequeno depois. O que Deus está construindo em você é maior do que essa fase. Talvez hoje você não a entenda, mas um dia você vai olhar para trás e agradecer por não ter desistido. O deserto não é o seu destino. É só o caminho. E todo caminho termina em promessa. Senhor, Tu conheces o deserto que cada pessoa que está assistindo este vídeo está enfrentando agora. Tu sabes das lágrimas que ninguém viu, das orações que ainda não foram respondidas, do medo que às vezes tenta dominar o coração. Mas hoje nós escolhemos confiar, mesmo no silêncio, mesmo na espera, mesmo no processo. Nós declaramos que o Senhor continua sendo Deus. Fortalece quem está cansado. Renova quem está desanimado. E dá discernimento para entender que o deserto não é o fim. É preparação. Ensina-nos a confiar quando não vemos, a permanecer quando queremos desistir, e a acreditar que rios podem nascer no meio do impossível. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: estou aprendendo no deserto. E envie este vídeo para alguém que precisa ouvir isso hoje. Que Deus te fortaleça. E que você saia desse deserto mais forte do que entrou. Amém.